Não, mostrar o mamilo não pode. Quer ver? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Eu quero ver, depois que aconteceu o que vai acontecer, que você sabe o que vai acontecer, o nego falando assim, você já viu esse vídeo aqui? Desse canal falando isso, né? Ah, meu pai. Tudo bem, galera? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de redes. E é importante deixar já um disclaimer logo de cara. Você não vai entender essa aula se você não vir a aula anterior. Então, ó, aqui em cima, aula anterior, fundamentos do endereçamento IP. A gente vai dar continuidade, na verdade a gente encerra por aqui, né? Coisa de endereçamento e tudo mais, porque essa é a base que a gente precisa para fazer a nossa configuraçãozinha do roteador. Claro, lembrando, no Estudonauta você vai ter mais coisa, curso de rede que vai estar mais completo. No momento que a gente está gravando esse vídeo, vamos ser honestos, não gravamos nenhum vídeo ainda. Mas provavelmente quando você está vendo esse vídeo, já saiu lá pelo menos um módulo do curso de redes do pequeno Harry Potter aqui, que vai dar aula, aquele aviãozinho, cara, do Guardiões da Galáxia. Não dá pra soltar e matar os outros. Pelo amor de Deus. E é verdade, lembrei do carinha lá que é do Walking Dead também. Exatamente. Isso aí. E você tem um negócio pra mostrar pras pessoas, não tem? Muito importante, que tá aí na tela. Tá aí na tela. Na tela. O meu desenho novo. Todo vídeo agora tem um desenho novo. Se você esquecer minha arte. Novo não, é aquele, só que... melhorado. Você botou um doguinho. Eu tenho um cachorrinho aqui, que ele é muito legal. Quem é essa menina aí? Não sei. Tem um negócio entre as pernas da menina. É a terceira perna. Ela tem 3, é meio aranha. É. Mas ó, dá uma recapitulada rápida. Recapitulada rápida mesmo. Então se você não viu, veja o vídeo anterior. O que tem aí? Eu sei que o meu desenho te distrai, então vou tirar. A gente viu na última aula o IP. Que era o IP, 4 números decimais, representado por octeto, cada octeto com 8 bits, por isso que é um octeto. Isso aí. A gente viu as classes. Classificamos A, B, C, D e E. Isso. Vimos que a D e E são específicas para um determinado fim. Ensinamos como é que você consegue detectar qual é a classe do seu IP de casa ou de uma rede, ou qual é a melhor para escolher. Eu quero montar uma rede dentro de uma empresa. Qual é a melhor classe para escolher? Né? Qual é o... De acordo com a necessidade de IP. Exatamente. Então, tudo isso foi visto na aula anterior. Não me vem perguntar, não. Falamos também sobre unicast, multicast, broadcast e o Ncast. Se você sabe ler, você tá vendo na imagem da tela. Né? Exatamente. Porque às vezes o editor corta a tela e bota a gente em tela cheia. Vai arrumar inimizade com os editores? Eles vão fazer isso contigo. Cara, isso criou um prato, vem com a bandeja pro Michel assim, fala, vai, querido. E agora a gente vai começar a falar sobre o quê? Antes de tudo, vamos começar, já que você falou o negócio da empresa, a gente vai começar a ver um bagulho. Deixa eu mandar aqui. Pronto, tá bonitinho. Os IPs restritos. Show. E privados, que chamam. Existem IPs que não podem ser usados. Não é que não podem, mas que são específicos para uma determinada situação. Show, manda ver aí. Vamos lá, como você já sabe, tem os IPs A, B, C, classe A, mas tem os endereços que são o 10. Ah, legal. 172.16, 192.168.0.0. Eles têm um valor de máscara associado ao lado, mas eu acho que não tem que a gente explicar aqui. Aquele 127.001. Vamos pegar isso aí, que eu ia falar aqui. Vou botar o nosso amigo aqui, o 127. Estraguei, né? .0.0.0 e o 169. É .0.0.1, não? Não, tem explicação. Deus tá vendo. Você matando aula de redes. Olha, há quantos anos eu te dei aula? Não conta. Vamos fazer 2002, pô. Então, 2002. Nós estamos gravando o vídeo em 2019. Acho que depois que eu te dei aula, mais uns 2 anos eu dei aula, depois tu entrou pra me substituir, que eu precisei pegar a linguagem de programação. Sim. Desde então, não dou aula, cara. É mais assim, no dia a dia e tudo mais. Trabalhando numa empresa de hospedagem, na Hostnet fala muito. A gente falou sobre o ICANN, a gente falou muito sobre NIC-BR. Isso tá no meu dia a dia, mais... Registro BR, né? DNS. Sim, isso tá no meu dia a dia. Isso tá no meu dia a dia. Mas outras coisas não. Isso aí, cara, isso é... Eu lembro que eu te dei aula disso e... Não lembro, filho.
Mas você tem uma parte boa. Se por acaso daqui a alguns anos você não lembrar, youtube.com/curso em vídeo e assiste o curso de novo. De nada. Tá bom, por isso que o cara fala que demora todo. Esses endereços, eles têm uma máscara, que é esse valorzinho que tá aqui do lado. /8, /12 e /16. Mas isso a gente não vai aprender aqui no Tem que ser no Studonauta, infelizmente, porque tem muita conta pra fazer. E também não tem necessidade de ver isso pra esse curso, porque não faz sentido a gente ver pra necessidade que a gente colocou. Eu só tô colocando aqui porque com certeza vai ter alguém que vai falar, não, mas não é só esse número, tem a máscara de subrede, não sei o quê, eu quero xingar, já tá nervoso. Está sendo falado lá no Studonauta. Então aí... Inclusive, no Studonauta, cara, eu tô prometendo aqui, Alfredo sem amarras. A galera tava editando, teve uma relação lá que tu criou, meio, né, errada e tal. No Studonauta pode tudo, cara. No Alfredo... Assim, no Studonauta não vai ter gracinha, vai falar besteira. Não vai ter as gracinhas visuais, porque, né, tem que editar, né, a toque de caixa. Mas vai ter Alfredo sem amarras. Então torne-se um assinante, vale a pena. Eu tô falando. Triste. Enfim, voltamos à nossa aula aqui, porque eu sou uma pessoa centrada agora. Então, ó, por exemplo, pra ele, você consegue enumerar alguns deles? Alguns deles, pra que servem esses aí? O que a gente tem que ver? Esses primeiros, os 3 primeiros que eu coloquei. Vale lembrar que essa máscara é importante. Eu só não vou falar agora porque não é interessante pro nosso objetivo. O nosso curso básico é a minha necessidade de colocar uma rede única aqui dentro do escritório e do estúdio. Eu preciso só que você entenda, beleza? Com tudo que a gente tá vendo na aula passada e nessa, você consegue fazer isso que a gente tá colocando. Eu tenho esses 3 IPs. Esses 3 grupos de IPs são os IPs que a gente chama de IP restrito ao privado porque eles são adequados e utilizados somente em redes internas. Show. Por isso que toda vez que você compra o seu roteador, lá no seu roteador tem o 9268. Não é porque é padrão da TP-Link, da D-Link ou de qualquer fabricante. É porque ele é restrito pra rede local pequenininha. Pequenininha ou de empresa. E 192, classe C. Classe C. Tô sabendo pra caraca. No caso, basicamente, né, a máscara vai diferenciar um pouquinho, mas basicamente o classe A caberia 16 milhões, o classe B aqui ele vai caber um pouquinho menos, entendeu? O classe C vai caber... Na verdade, esses 3 é um A, um B, um C, né? Isso, é um pra cada classe justamente de propósito, de acordo com aquilo que a gente viu na outra aula. Então, assim, eu quero montar uma rede um pouquinho grandinha. É interna, IP10. Quero botar uma rede mais ou menos. No 7.2, quero botar uma rede... Pô, 10 não é nem grandinha, ela é gigante pra caceta. Mas aí o que você tem que saber é, se começar com 10, esse IP não existe no mundo. Entendi. Quer dizer que ele só existe dentro da sua empresa. É como você vai numa escola, é feita a matrícula na escola. Aquele número da matrícula só vale dentro daquela escola onde você tá. Você não tem como fazer um cartão de crédito na Casa Bahia com o número da matrícula que você estuda. Sei lá, um destino, bote outra escola com outro aluno, com a mesma matrícula. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que é curiosa, acho que eu até falei isso no curso de banco de dados. Eu descobri da pior maneira possível. O número de RG, existem pessoas com o mesmo número de RG. Existe? Existe. Um com o Félix Pacheco, o outro com o Exército. É o emissor. Então o emissor. Existe RG igual. Então assim, o conjunto número de RG e emissor não existe igual, né? Por exemplo, Detran e Instituto Félix Pacheco e... Não tem, né? Internamente. Mas pra fora tem. Não, mas aí faz sentido, porque não teria combinação numérica pra todos os brasileiros. Então, mas... Aí você bota o expeditor diferente. Mas CPF não duplica. Não repete. Não mas pode repetir. Mas identidade é com algoritmo. CPF, CNPJ, não repete. RG, sim. Então você, pequeno gafanhoto, tem nada a ver com redes. Vai fazer um sistema, nunca coloque RG como chave primária. Fica a dica. Continuando o nosso assunto aqui. Que eu dei uma volta gigante. Enfim, voltando ao assunto. Então você quer montar uma rede, começou com 10, rede interna. E esses IPs não são utilizados fora da internet, cara. Não são. Se você botar o IP 10 é porque é uma rede interna obrigatoriamente. Alguns roteadores da D-Link antigamente começavam com 10. Não sei. Uns 8 anos atrás eu montava a rede. Por padrão com 10. Com 10. Por quê? Porque a D-Link quis. Não tem explicação. Tem o IP restrito, 10, 172 e 92, ela quis optar pelo 10. Agora, para produtos domésticos, tá vindo tudo com 92 e 68. 92. Por um motivo simples. Uma rede 10 cabe 16 milhões. Uma rede classe C cabe 250. Você vai montar com qual? Se você quer botar, sei lá, 2 computadores. Exatamente. É o que a gente tem aqui. A gente tem aqui, sei lá, 2 computadores aqui, um computador lá embaixo, 3 notebooks e, sei lá, 4, 5 celulares. Quando tá todo mundo trabalhando aqui, 10 celulares. 20 computadores. 20 não precisa ser classe A e classe B, pô. Até porque, volto a dizer, os aparelhos não vão aguentar tantas conexões simultâneas. Exatamente. É isso aí. O seu roteador doméstico, ele tem uma média de 15.
Um roteadorzinho mais legal aguenta 15 conexões. Exatamente. Então, não vale a pena. Então faz classe C mesmo. É opção sua, tá? Você pode escolher qualquer uma, mas a gente faz por organização básica. Esse /12 hoje, esse aqui do lado é outra história, mas você sabe que existe uma máscara de subrate. Caso você queira pesquisar para ter curiosidade, é só você pesquisar por CIDR, que são as Classless Interdomain Routing. Aí é outro bagulho que você pesquisa na sua vida sexual amorosa. Se não tiver namorada, pode pesquisar que você não Tá com tempo aí, né? Tá com tempo. Tá fazendo um selfie-love. Você vai lá e dá uma pesquisada. Vou te dar uma dica aí, passar o seu final de semana no Netflix. Os dois de baixo. Os de cima são restritos para eu colocar computadores em redes domésticas e locais. E os de baixo são restritos para algumas situações boas. Específicas. A gente estava falando dos outros. Sim. Agora a gente tem os 127 e 169. Falei depois. O 127 que você usa para programação, eu não gosto dessa área. A parte PHP. Quando eu subo um servidor local no PHP, o meu IP que eu acesso ao servidor... 127, né? 127.001. Então, esse IP aqui, ele não é restrito, mas ele é IP que é utilizado... É restrito, né? Porque você não pode usar para outras coisas. Ele corresponde ao próprio computador. É o tal do loopback que você estava falando. É o endereço da própria máquina. Isso. E o que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender, quando dou aula para os alunos, até no preparatório, eles acham que só o 127.0.0.1 é loopback. Mas é qualquer um começando com 127. Começou com 127... É loopback. Independente disso. Então, se você olhou o primeiro número é 127, primeira coisa que você tem que saber, não pode usar pra nada, porque ele corresponde a você mesmo. E pra loopback, qualquer número depois. 127, 122, 133, 40. O nosso, por exemplo, o Champ, o Zamp, né, provavelmente escolhe o 001 por ser o primeiro. Um padrão. É o primeiro número disponível, então por isso que ele escolhe. Mas pode ser qualquer um. Inclusive eu posso ter multisservidores, um com 001, outro com 002 e fazer servidores internos, não sei. Não, porque esse número só vale pra você mesmo. Então se você for ali na tua televisão e configurar 127.001, ela não vai falar com ninguém. Porque o 127.001 corresponde a ela. Você pode até botar o 250 se você quiser. Entendi. Mas não vai falar com ninguém porque é uma rede interna do próprio dispositivo. A pessoa sozinha, né? É, a pessoa sozinha. Sabe consigo mesmo. Aquele maluco, você para no sinal, ele tá assim, não, mas eu não concordo. Não, nada a ver, irmão. Tá falando com ele mesmo, é isso aí. Caraca. Ele tá fazendo ele tá fazendo um broadcast pra 127.000. Se inscreve agora. Não, a gente tem que chegar a 1 milhão, cara. A gente falou no final do vídeo anterior. Vou falar logo agora. A gente tá na missão de chegar. Se tudo continuar normalmente, a gente chega a 1 milhão em março ou abril de 2020. Não. A missão de vocês é chegar a 1 milhão. Agosto. Desse ano. Agosto desse ano. Não sei nem se eu vou lançar esse curso aí em agosto. Vai. Em agosto vai ter 1 milhão. Cara, Deus te São 250 mil? Tem coisa pra cacete. Eu não sei no momento em que você tá vendo esse vídeo, mas missão é essa. Vai lá em todo o grupo da faculdade e fala, galera, pô, o cara tá ajudando a gente. Vamos todo mundo, se inscreve lá e interage. Não é só escrever, não. Se inscreve, vai lá nos vídeos e começa a interagir com a gente, porque o algoritmo do YouTube vai falar assim, esse canal. E tem um detalhe importante, eu dou aula de rede, né? Então, tudo que eu tô falando aqui, eu uso nas aulas. Então, todo mundo que for meu aluno vai... Exatamente. Então, manda ver. Você vai dar uma missão pra você. Você vai indicar pra 5 pessoas. Se elas efetivarem a inscrição... mas não vale a pena indicar pra sua avó, que tem gente que só quer um número. A gente não quer só um número. Eu quero 1 milhão de gafanhotos mesmo, a galera que quer aprender tecnologia. Conhecer uma pessoa, pede pra se inscrever. Não fica se inscrevendo no perfil de vó, de vô, não sei o quê, que aí é fantasma. Eu não quero nada fantasma. Eu quero a galera mesmo, sabe? Interagindo. Isso aí. Missão pra vocês. Tem 1 milhão de pessoas aí, com certeza que eu sei. Não foi nem combinado esse jabá. Não foi mesmo. Foi surgindo e foi o jabá. Então vamos lá. Qualquer número começando com 127. Própria máquina. Qualquer um começando com 69. Calma. Própria máquina e próprio dispositivo também. Sim. Se eu entrar no roteador Cisco, Interos e Juniper, eu vou configurar. O 127 é aquele dispositivo mesmo, entendeu? E o 169? Não sei. O 169 é chamado de... várias besteiras, né? Não, acho melhor 69 não. Eu não consigo mais, eu acho que eu já falei isso aqui, eu não consigo mais falar o número 69 sem cantar a musiquinha. Sem cantar a música, é impressionante. Eu tô dando aula, eu falo baixinho, os alunos, alguns da frente ouvem. O IP 169, frango assado, de ladinho, a gente gosta, sempre. Aí tem os 2 ou 3 da frente que escutam e riem que não retardados, os de trás não entendem nada. Ó, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, provavelmente você tá assistindo já tá velho pra caramba. Já, demais. Caiu aquele meme, tá na moda aquele meme da mulher dos R$3. Sim. Então, eu faço teste de mesa. Toda hora dá 3. Quando eu falo, quanto é que dá esse aqui? Aí eu falo, deu 3. Aí todo mundo, 3? 3? Cara, não consigo dar aula. Tomara que tenha passado no momento que você tá vendo esse vídeo. Agora eu comecei a escrever e me interrompeu, eu vou apagar. Pronto. Então, o 169... Foi engraçado. Eu ainda falei 69, falei 69. Então, o 169 é um IP chamado de APIPA. A pipa? Do vovô não sobe mais.
Alergia, me tira daqui. Ar-condicionado me ajuda. Quer que desligue? Não, deixa eu morrer lentamente. Vai ser mais rápido. A pipa do vovô não desse que é utilizado quando não acha um roteador na rede. Por exemplo, eu dou aula pros caras da NET. Sim. Aí os caras da NET, eles falam, não, Alfredo, 169 é o IP de erro. Mas é por que IP de erro? Toda vez que a gente entra 169, deu erro em alguma coisa. Entendi. Por quê? Esse APIPA, ele só entra no computador se o computador não conseguir achar alguém que distribua o IP pra ele. Entendi. Ele tá tentando pegar um DHCP, por exemplo. O DHCP é o servidor que te entrega o IP. Automaticamente. Isso. Então o cara tentou, você ligou o computador. Ele falou com o modem e não conseguiu pegar IP. Falou com o roteador e não conseguiu pegar IP. Tentou acessar a internet e não conseguiu. Não tem IP pré-configurado, ele joga o 169. Entendi. Automaticamente, já Começou com 169, não é um erro. Na verdade, não é um erro, né? Mas não é, na verdade, um erro. É tipo o IP de que você não achou. É o sistema operacional falando pra você assim, olha, eu não achei ninguém que tá distribuindo IP, eu não achei internet, eu não achei rede. Te dei esse aqui. Te dei esse aqui, porque se você quiser fazer qualquer configuração que tenha rede, tu já tá com o IP configurado. Entendi. Então, ele tem que te dar um IP. Esse IP significa, tipo, não tem um IP. Não tem ninguém pra te dar. Então eu... Ele não fica zero, seria melhor o 0000, né? Mas o 000 já é utilizado. Caiu até na prova da Marinha esse ano. Caiu. O que é? É quando o IP 00, esse 000, é utilizado quando o computador inicia. Então assim, você apertou o botãozinho, ligou o computador, automaticamente ele já recebe o IP 000. Então de cara, é o IP de inicialização. Foi até o que foi na prova lá de VOS, que os caras marcaram na prova da Marinha. Vocês têm noção da quantidade de coisa? Mesmo quando a gente fala que, esse curso aqui ele vai chegar até certo ponto, o Estudonauta vai mais a fundo. O Estudonauta vai abranger 100% do conhecimento de rede? Não tem como, cara. Não existe a possibilidade. O Estudonauta vai aprofundar um pouco mais, vai dar uns estudos tipo esses daqui, mas o fato é, redes, programação, estudo como um todo, não é só área de tecnologia. Você vai ficar a vida inteira estudando, filho. É assim. Você nunca... vou te dar uma dica sensacional pra vida. Nunca diga que você sabe tudo sobre alguma coisa. Porque quando você fala que sabe tudo, você se convence disso e você para de estudar. Então, nunca pare de estudar. Caralho, virei filósofo agora, hein? Mandei bem. Só pra livrar o API do povo, não sabe mais. Esse 00, então, é o IP utilizado. Show. Inicializou o computador 00. Aí o que o computador faz? Ele tenta procurar alguém para distribuir. Se ele achar alguém que distribui, ele dá o IP 10, 172 ou 192, que está configurado na tua rede. Show. Não achou ninguém para distribuir. Ele vai lá e bota o 69. Show. Então o que o técnico da NET fazia, os meus alunos lá? Ele chegava na casa do cliente, não tá acessando a internet. Ligava o computador do cliente, olhava, tá com o IP 169? É o modem que tá com problema. Ele ia lá, reiniciava o modem, não funcionou ainda, ele tá pegando o 69? O modem tá queimado. Ele ia lá e trocava o modem e botava outro. Uma verificação de modem queimado seria verificar se tá no 69. Aí, tá vendo? Tudo, cara, tudo. E anota essa parada, porque daqui a pouco você vai esquecer. Certeza. Se você não botar em prática na vida as coisas. O Alfredo sempre lembra, primeiro porque ele é doente, e segundo porque ele tá sempre dando aula. Aí a gente não esquece. É aquilo que eu falei. Eu já dei aula de redes. Agora, muito tempo parado, cara. Não tem como. Não mudou. Na minha época pra cá não mudou. Não muda. Mas a prática, deixou de praticar, filho. Você não tem superpoderes, você não é uma pessoa mega inteligente do mundo, vai esquecer. Então, já fechamos todos os registros migrados. Show. Correto? Aí a gente tem aquela tabelinha que você falou que vai dar. Isso. Aí agora, vou botar meu desenho pra você de novo, que você tá com saudade. Que eu sei que você tá com na próxima aula você vai ter que fazer outro desenho. Na próxima aula que você vai usar esse recurso, né? Exatamente. Então a galera vai encher o saco. Então vamos apagar o quadro. Não, deixa, eu desenho de novo, porque eu sou um artista. Agora a gente vai ver o seguinte. Como é que é distribuído esses IPs? É uma coisa bastante... É mais um pouquinho complexo que eu vou ensinar aqui, mas é bom só pro cara ter noção. Porque às vezes o cara chega na casa dele, eu tenho IP 192, e a gente vai usar esse IP pra vida, 9268, botar... Não vou apagar. Eu vou botar igual a de casa. Tenta entrar na minha casa, que é o do meu roteador, da Live Team que eu vou lá em casa. Aí eu falo pro aluno assim, você aprende a configurar, bota em casa e configura IP. Só que o cara não entende que ele não pode alterar qualquer um dos números. Eu não posso simplesmente trocar 192. Botar dois computadores em casa. Aí um tá com 926811 e o outro tá com 93. Se eu botar, não funciona. Não vai funcionar. Porque eles fazem parte da mesma rede. Exatamente. Aí você tem que entender que esse endereço é o seguinte. Esse 192 ele é a classe C. E eu tenho que entender o seguinte. Toda vez que eu tenho IP de classe C, eu tenho uma parte que vai determinar o computador dentro da rede e a rede. Existe uma máscara padrão para classe C. Posso dizer assim? Antes que você morra. Eu tenho que ficar livre aqui para poder continuar dando aula se você desmaiar. Eu tenho uma máscara que não é uma máscara padrão. Vai servir como padrão. Mas eu tenho lá A, B e C. Toda vez que eu tenho IP de classe A, eu tenho uma máscara padrão. Se você não sabe o que é uma máscara, a máscara é o que vai dizer pro computador o que a gente aprendeu nas outras aulas. Como é que eu sei que é classe A? Eu sei porque eu decorei o intervalo. O computador sabe porque a máscara diz pra ele. Sim. Então, se eu quiser que
o computador entenda uma classe A? Eu vou botar assim, ó, 255.0.0.0. Aí. Isso vai dizer pro computador que eu quero classe A. Se for classe B, 255.0.0. E se for classe C, 255, 3 vezes, né? isso, 0. No Estudo Nota a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas basicamente você vai identificar ali que o A, o primeiro número é o host. O primeiro número é a rede. É a rede, perdão. Isso. Na classe B, os 2 primeiros octetos são a rede, e na classe C, os 3 primeiros octetos são a rede. Isso. Eu sei demais. Vai que eu vou soprando. Pra que funciona isso? O 255 representa que tá cheio. Sim. Quer dizer assim, está cheio, não posso utilizar. Você só pode utilizar os zeros. Sim. Quer dizer que, quando o IP é de classe A, eu posso repetir o primeiro número e eu faço o que eu quiser com os outros. Seu. Quer dizer que o primeiro número tem que ser igual e todos os outros eu posso fazer o que eu quiser para eles estarem na mesma rede, estarem falando juntos. Já na classe B, o endereço 255 quer dizer que eu repito os 2 primeiros e eu faço o que eu quiser com os 2 últimos. Exatamente. Então os 2 primeiros é o endereço de rede e os 2 últimos de host. Endereço de host. Isso. Pra quem não sabe, eu sempre faço uma tabelinha pros alunos no quadro. Onde é classe A, B, C, rede, host. Que aí fica mais fácil do amiguinho decorar quando for fazer a provinha. Exatamente. Fica tipo uma piramidezinha, né? Vai crescendo o número de redes e diminuindo o número de hosts. Isso. O que é uma rede? Isso aqui funciona igual DDD. É o mesmo exemplo que eu uso com os alunos. Quando você tem o DDD 21, corresponde Rio de Janeiro. Eu tenho meu número aí. Faz isso não. Não, se vocês vão me ligar. Já tem uma maluca me ligando desesperadamente e não fala. Só fala assim, tem alguém aí, desliga o telefone na minha cara. Respirando. Exatamente. É igual ao telefone. Tem o meu número, tem o número do seu telefone. Sim. Pede pra alguém ligar pra você, botando 21 na frente. Cai do seu número. Sim. Se a pessoa trocar o 21 e botar o 22. Já é interior do Rio. Lagos. A região dos lagos. Do Rio. Não vai cair pra você. Vai Sim. cair em outra região. Por quê? É o nome da rede que é diferente. Outra rede. É outra rede. A mesma coisa funciona no Por IP. isso você não pode, na classe C, mudar os 3 primeiros números. Não pode. Os 3 primeiros octetos, eles têm que ficar fixos. O último octeto... Eu faço o que eu quiser. Aí você bota a quantidade de cada ponto, vai ter Você conectou um celular, é um número. Você conectou um computador. Por isso que a classe C tem poucas possibilidades. Você só tem as possibilidades do último octeto. Essa diferença vai acontecer. Então, quando você chega em casa, que você configura o seu computadorzinho, os 3 primeiros da sua casa não podem mudar nunca. Se eu chegar lá e mudar, eu botei a minha televisão no 92681.1 e eu botei o meu videogame no 931.681, eles não fazem parte da mesma rede. DVD diferente, é como se fosse outra região. Então não vai funcionar. Isso eu tô falando, a gente chegou nisso porque sempre quando eu falo pra configurar, os alunos fazem isso. Que ele acha que é só trocar qualquer um. E não é qualquer um. Tem uma lógica pra você trocar só. A gente pensa assim, chuta o número aí. É o IP. O cara acha, chuta o número. É igual cabeamento, que a gente vai ver na aula de cabeamento. Chuta a ordem dos caras. Qualquer cor, faz de um lado e do outro. Os igual. técnicos que vão em casa da Oi, Live e tal, o cara fala assim, Alfredo, eu faço qualquer jeito de um lado, tiro foto e repito do outro. Mas não é, tem uma explicação, tem entrelaçamento, tem um monte de coisa que a gente vai ver ao longo das aulas. Exatamente. Mas resumindo, por que dá diferença de quantidade de computadores? Porque quando eu tenho IP de classe A, o primeiro, eu repito. Rede. É rede. E aí eu tenho muitas possibilidades para todas host. as combinações possíveis de host. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 24, que é a quantidade de zeros binários que eu tenho ali, nesses 6 zerinhos, ou 256 vezes 256 vezes 256. É a mesma coisa. Por que eu uso 256 3 vezes? Porque eu tenho São 3 possibilidades possíveis. 3 octetos, cada um com 256 possibilidades. Aí quando 8 bits. Exatamente. 2 elevado a 8. Ele tá fingindo que sabe. O classe B eu tenho 2 números. Eu tenho ali o seguinte, os 2 primeiros eu repito. Rede. E os 2 últimos que eu posso colocar nos computadores, tem 2 combinações possíveis só agora. 256 vezes 256 que é possibilidades. 2 elevado a 16. Sim. Então tem que caber menos porque eu só tenho 2 possibilidades possíveis de fazer. E o classe C, mesma coisa. 3 eu repito e o último combinação possível que eu tenho lá. Tá aí, então se você tem na sua casa, acabou de instalar um roteador, provavelmente ele vai com 192, você não pode alterar nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro octeto. O último, você mexe à vontade. Muito obrigado. Você é muito maravilhoso. Eu sou demais. Então, isso aqui é basicamente o que você tem que lembrar. Toda vez que você achou um IP de classe A, qual o número que eu posso trocar? Qualquer um menos o primeiro, que é o que identifica a rede. A não ser que tenha uma situação específica onde eu não quero que falhe. Eu tenho um computador no financeiro da minha empresa e eu tenho um computador do laboratório de informática. Você não quer que o laboratório tenha acesso ao financeiro. Você troca a rede, que aí um não fala com o outro. Mais ou menos isso. Você cria outra rede dentro da sua rede. Dentro da sua rede da empresa, dentro da sua empresa, você cria pequenas redes que
que se fecham em si, né? Só um detalhe, se você trocar um endereço de rede, só se conversa, só se comunica se tiver um roteador fazendo a junção, mas isso é outra história que a gente vai ver melhor no estudo ou não. Agora que a gente já viu a parte do rede host, a gente vai ver a parte final, só para lembrar que a gente falou, não sei se ficou claro, rede, nome da rede, lugar onde estão os dispositivos, host, os dispositivos dentro dessa rede. Aí agora a gente tem que saber uma tabelinha para saber quais números a gente pode colocar ou não. Toda rede, obrigatoriamente, ela tem o seguinte, rede, os endereços que eu posso atribuir aos computadores dentro da rede e o endereço de broadcast. Então eu tenho endereço de rede, host e broadcast. Deixa eu preencher minha tabela. Eu aprendi uma coisa nova que me disseram aqui, que eu posso fazer retas com a linha torta. O endereço de rede corresponde à rede onde eu estou. Sim. O host, os números que eu posso atribuir aos computadores. E o broadcast, se eu quiser falar com todo mundo nessa rede... Dentro de uma rede. Quero mandar uma mensagem que chegue pra todo mundo. Eu uso o broadcast. Isso aí. Pra você entender melhor, eu sempre faço a associação de um condomínio. A pessoa mora num condomínio. Fala o nome de condomínio aí pra gente fazer publicidade gratuita. Sei lá. Morada do Sol. Que ela... Tem Morada do Sol? Tem, Então, vamos usar o condomínio Morada do Sol. O condomínio Morada do Sol é o endereço da rede. Sim. É o lugar. Então, o condomínio Morada do Sol está aqui. Morada do Sol. Morada do Sol. Tá aqui. Parece Morada do Sol. Parece uma aranha. O Morada do Sol é o nome do condomínio. Sim. Correto? E o broadcast é o lugar do condomínio que, se eu precisar falar com todas as pessoas ali dentro, eu consigo falar. Tipo aquele muralzinho de recado. Mas tem um que é mais tecnológico. Qual é o lugar de um condomínio onde você consegue entrar em contato com todas as pessoas? Se você precisar. Sei lá. Todo condomínio tem um lugar que, se você chegar lá, você fala assim, ó, avisa pro fulaninho que eu tô chegando aí. A recepção. A recepção que onde tem a portaria, né? A recepção. Chega no condomínio, o cara não deixa você subir aleatoriamente. A não ser que seu condomínio seja muito alto. Mas se for um decente, ele fala assim, você vai aonde? Aí, eu quero ir num apartamento tal, não é? Sim. Então aqui seria a portaria. Ou a recepção, que você tá falando aí, recepção. Minha letra é maravilhosa. Correto? E o host seria o quê? Não faço ideia. Essa tua relação... Se a Morada do Sol é o lugar onde eu tô, o condomínio onde eu moro. A portaria é o lugar que eu falo com todo mundo. Dentro desse condomínio, o host seria quem? Os blocos? As casas. Sim. Não é? Seria as casas dos coleguinhas. Aí eu vou te perguntar um bagulho. Tem como alguém morar na Morada do Sol inteira? Não. Onde é que você mora? Morada do Sol. Não. Qual casa? Você tem que indicar Não. A Morada do Sol inteira é minha. Sim. Cada dia eu durmo numa casa diferente. Não pode. Isso. Alguém pode morar na portaria? Também não. Pô, Fredo, a crise tá difícil, então... Vou deitar aqui embaixo da mesa. Vou deitar aqui embaixo da mesa? Não pode. Não. Eu posso morar nas casas que são endereço de host. Sim. Como é que funciona isso? Eu nunca posso botar o nome da rede para nenhum computador, porque representa a localidade onde eu tô. Sim. E eu nunca posso botar o broadcast para nenhum computador, porque representa o número que eu uso para falar com todo mundo. Entendi. Do mesmo jeito que você não pode morar no condomínio inteiro e nem morar na portaria. Show. Entendeu o esquema? Então vamos usar como exemplo. Eu tenho IP 192.168.1.10, por exemplo. Toda vez que eu tenho IP de classe C, o que identifica a rede são os três primeiros. Dá até pra alterar isso. Sim. Mas Tem máscara de subrede, mas a gente não vai ver aqui porque não entra aqui. E eu tenho esses três números que identificam a rede. Então, qual vai ser o nome da rede desse endereço de IP? Vai ser 192.168.1.1. Essa é a rede. Esse é o nome da rede. Sim. Só que tem aquela regra básica que a gente viu na primeira aula que eu não posso ter 3 números, eu tenho que ter 4 octetos obrigatoriamente. Todo nome de rede eu vou completar com 0, que é o primeiro número possível nas minhas... Se fosse classe B, teria 2 zeros no final. 2 zeros. Se fosse classe C, teria 3. Esse é o endereço da rede. 192.168.1.0 é o endereço da rede. Ah, Alfredo, você falou que não pode usar em nenhum computador. Não pode usar em computador, mas a gente usa isso em roteamento. Que aí você vai ver em outro momento que não é aqui. Aí isso é uma coisa bem mais específica. Show. Tabela de roteamento então não interessa pra gente. Então, 192.168.10 é o endereço de rede. E o endereço de broadcast é o último número possível dentro dessa rede. 255, né? 192.168.1.255. O 0 no final é o primeiro, 255 é o último. E eu tenho os números que eu posso atribuir aos computadores dentro dessa rede, que vai do 92.168.1.1 até 192.168.1.254, que tá muito feio ali. Então a gente vai apagar. Vai apagar o outro também, o outro também, o outro também, o outro também. 2. Cara, não vai caber aqui. Meu Deus. Deixa eu fazer tudo. Você não precisa cortar não, tá? Eu posso parecer idiota mesmo. 192.168.1.254. Show. Então quer dizer que a minha rede é 0, broadcast 255 e posso botar esses números de qualquer um. Você tem a possibilidade de fazer de 254 máquinas, né? Ou pontos, né? Isso pode. Rede. Pode. Isso não quer dizer que eu tenha obrigatoriamente que
usá-los. Sim. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte. Quando você então pode ser do 1 até o 254. Pode. Isso significa que aceita o 254? Aceita. Mas se o seu aparelho, se o seu equipamento não suportar, e não vai suportar, não adianta, entendeu? Essa é a possibilidade técnica, não a possibilidade prática. Sim. Por que eu tô colocando isso? Porque a gente lá na frente, como a gente tem o roteador, tem a tua situação que a gente quer resolver. No próximo vídeo, a gente vai já resolver isso usando esses conhecimentos dos últimos 2 vídeos. Que é o que a gente vai fazer. Eu tinha falado pra você que a gente vai ensinar a fazer bloqueio de banda. Sim. Pro cara ter um mega só. Eu preciso que você entenda IP. Como é que eu vou falar que o IP do 10 ao 20 vai ter e você não sabe qual é o número que faz? Por isso que a gente tá vendo isso agora. Entendi. Sabendo que na nossa aqui no estúdio a gente vai utilizar um classe C. Sim, por conta da quantidade da natureza da rede já exige que seja. Exige não. É mais prático eu utilizar um classe C. Exatamente. Combinado? Fechamos? Fechou, né? Não, Bom, cara, dúvida. coisa pra caramba. Dúvidas vão botar no comentário aqui e se acontecer. Cara, eu quero muito, Alfredo, que alguém bote aqui embaixo que a gente não tá ensinando nada. Eu vou mandar você. Eu queria muito. Não, eu vou mandar tomar. O pior é que agora, nesse momento, eles estão botando só pra irritar. Mas, tipo, o cara, se você de coração tá achando que esse curso não tá te dando um conteúdo, eu não sei o que a gente pode fazer por você. Talvez o curso de Estudonauta, que você vai ter que virar assinante pra poder completar. Mas essa é a ideia. Academicamente, você se aprofunda mais, você chega a pontos que a gente não tá chegando aqui. O Alfredo várias vezes citou que tem coisas que não vão ser vistas aqui, e tem coisas que nem vão ser vistas no Estudonauta. Mas no Estudonauta a gente tem a proposta de se aprofundar um pouco mais e ir mais fundo. Os alunos que estão entrando lá podem usar o fórum, né? E esse fórum a galera pode tirar dúvida e tudo mais. Então a gente vai sempre complementar mais. Mas o fato é o seguinte, agora com isso aqui, o cara tem a possibilidade de fazer a configuração de um roteador mais consciente, né? Do que a gente tá fazendo aqui, que é comprar um roteador, botar na tomada e funcionou. Ah, beleza, então tá funcionando. Os caras vão entender. A gente vai aprender coisas a mais a partir do próximo vídeo. Então não se esquece, se inscreve no canal. Se você tá inscrito, você recebe antes de todo mundo. Se por acaso você ficar um tempo sem acessar o curso em vídeo, volta, vê lá, o curso de hardware tá completo, o curso de Python tá muito bem andado, tem um monte de coisa que tá andando e às vezes a galera não viu. A gente tá sempre lançando coisa, mas quando o cara é inscrito e a gente não é um canal de humor, não é um canal de palhaçada, apesar da gente falar bastante palhaçada aqui, a gente tá sempre lançando coisa nova. Se inscreve no canal, habilita o sininho, também não adianta só habilitar o sininho. Se você não entrar no canal, receber a notificação, não entrou, o YouTube vai falar, então ele não quer mesmo. Não vou ficar incomodando ele. Porque é natural. Hoje você quer uma coisa, amanhã você pode não querer mais. Como é que você diz pro YouTube que você não quer mais? Só parar de entrar. Só parar de entrar. Então, continue entrando, que a gente sempre vai lançar coisas novas. 2019, que é o ano de lançamento desse curso, tem muito lançamento legal aqui no Curso em Vídeo. Pode acreditar, a gente tá produzindo muita coisa. E a gente tá achando que a gente tá parado. A gente não tá parado, a gente só demora um pouquinho mais pra lançar, pra ficar nessa qualidade que a gente se entrega. Combinado? Então, na próxima aula, a gente vai... Tá pensando um padeiro com esse negócio aí na orelha. Na próxima aula, a gente já vai trazer equipamento pra cá, vai trazer o computador pra cá, começar a mexer e configurar algumas coisas que você aprendeu até aqui. Beleza? Um grande abraço. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Vamos tentar bater essa meta aí de chegar a 1 milhão de inscritos ainda em 2019. Um grande abraço. Bons estudos aí, boas práticas. E a gente se vê no próximo vídeo. Se bater 1 milhão, eu vou fazer igual um streamer de World of Warcraft que eu jogo, que ele acho que é da Europa, não sei, enfim, não lembro, é o JB, J.B. O que ele fez? Ele só grava stream de blusa de botão aberta, mostrando os peitinhos. Aí ele trocou de estúdio, agora tá com mais iluminação, vai, delícia demais, aquela blusa aberta, com os pelos aparecendo assim, é muito gostoso de Eu acho que aí as pessoas vão começar a se desinscrever. Eu prometo que se chegar a 1 milhão, eu não deixo ele fazer isso. Chupa